aquela gurizada, bem gaúcho. E aí, gurizada? E aí, gurizada, bora seguir pra mais um... Pode nos dar avançado, Márcio Peixoto Cast. Eu sou país do futebol, negou a técnico São Paulo, tocou Neymar. Bom, eu vou começar aqui o nosso episódio de hoje, que é o primeiro episódio, falando um pouquinho, gurias e Leonardo, sobre a espetacularização do futebol. É um assunto que eu não tava dando muito, né? Mas aí depois eu fui pesquisar um pouquinho melhor, vi alguns artigos e eu achei, cara, muito interessante. Porque o futebol, ele não só é um movimento cultural, mas ele também em vários momentos surge como um braço político aqui e ali. Um exemplo disso é na ditadura militar, quando o Médici, nos anos de chumbo, ele utilizou muito da Copa para reforçar o sentimento de nacionalismo, que é algo que um governo autoritário todo precisa ter, entendeu? Ele precisa ter a união do povo justamente para justificar muitos aspectos. Tanto para as classes internas, para as classes baixas e médias, quanto para os exteriores. Então, tipo, ele vendia como o Brasil paísão, tudo mais. Getúlio Vargas também, ele que criou essa ideia do país do futebol, do Rio de Janeiro, do malandro. Sério? Que massa, eu também não sabia. Ele usou muito do futebol justamente para criar esse sentimento. Sabe o malandro da cultura brasileira? Tipo, o jeitinho brasileiro. Sim. Getúlio Vargas, que inaugurou com o brasileiro. Ele que criou essa ideia de o brasileiro é um cara malandro, ele é alguém não sei o quê. Porque ao mesmo tempo que ele trazia isso com uma identidade nacional, ele também podia demonizar isso. Então ele falava, não, porque tem esses vagabundos que não querem trabalhar e tudo mais. Esse discurso surge com Getúlio Vargas também. Então, o futebol, ele permeia muito, assim, sabe? Eu acho que é um esporte que é muito fácil de ser espetacularizado, principalmente pelo, olha o modelo, é um centro com arquibancadas, parece muito um coliseu, assim, sabe? Tirando a parada de time, onde tu praticamente pactua com a tua família e com a sociedade que lado tu é. Ou tu é vermelho ou tu é azul. Ou tu é colorado ou tu é gremista, sabe? Sempre tem muito isso em todas as famílias. Exato. E a parte que eu achei mais interessante, que é aí que me tocou como um leigo de futebol, diz que, no artigo que eu li, que provavelmente vai deixar o link aí em algum lugar, diz que o futebol, ele é um esporte muito espetacularizado, assim, justamente porque tu não precisa entender tudo, toda a tecnicalidade pra entender o esporte e se divertir com ele. Exato. Tu só precisa entender, eu preciso passar a bola e chutar no gol. Tem as regrinhas de escanteio, pipipopó, é só pro profissional, entendeu? Sem contar que tem os narradores também que facilitam muito esse processo. Exato. Então, toda essa parada, assim, abriu completamente a minha cabeça e abre muita brecha, a espetacularização, pro futebol ser retratado em mídias, né? E toda essa parada. Sim, exato. Sim. É isso. É isso. Agora... Sou eu? Pode ir. Pode ir. Bom, um pouco do que o Theo falou sobre os narradores e sobre como, mesmo que a pessoa não entenda muito bem sobre futebol, ela tem uma ajuda, vamos dizer assim, dos narradores e de quem tá ali te auxiliando durante o jogo. Que é um negócio que às vezes pode ser muito característico, que é a linguagem que a gente usa. Normalmente, as narrações, elas acontecem com os termos técnicos, então, termos que muitas pessoas que só estão ali assistindo porque sabem que a bola tem que ir pro gol e se for pro outro lado, uou, é gol! Ou muitas vezes são influenciadas, né? Pra chegar isso, até lá sim. e, tipo, Sim. nem entendem nada. Eu sou esse tipo de pessoa, né? Tu só tá ali fingindo que tu tá entendendo tudo, mas tu não tá entendendo nada. Eu nunca acompanho nenhum jogo, mas toda a Copa do Mundo eu tô lá com É camiseta isso, do Brasil. sim. Quem não é assim, né, galera? Então, isso é uma coisa que a gente aqui no Rio Grande do Sul e com o resto do Brasil, isso é muito normal, então não tem uma diferença. Mas existem sim algumas gírias que são do nosso cotidiano, então que a gente está acostumado a falar, que a gente acaba trazendo uma identidade mais cultural e mais do nosso povo, que o nosso povo tá entendendo e acaba envolvendo, querendo ou não, mais os torcedores para uma coisa mais, eu vou gostar disso aqui porque eu entendo o que eles estão falando. Não é uma coisa só com um monte de termos técnicos e eu não tô entendendo nada. São coisas que tu vai entendendo e tu vai meio que te sentindo acolhido dentro daquele esporte.
Sim. Uma parada que eu vejo bastante é a história dos times. Toda pessoa que é muito fã de futebol, ela sempre traz aspectos da história, do que o time representa, se cria essa identidade quase abstrata do que é um time. Por exemplo, eu fui descobrir ano passado sobre o Chavante, que tem a torcida chamada Chavante, assim, porque um cara chegou e ele meio que ridicularizou a torcida, chamando eles de chavantes, que são indígenas, então chamou eles de bárbaros, assim, e eles acataram isso. Eu achei muito da hora, assim. Eu criei uma simpatia maior pelo time por conta disso. Sim. Então é um pouco sobre isso, sobre como a nossa linguagem ela pode, querendo ou não, trazer um acolhimento e trazendo pessoas que não são muito interessadas nesse esporte para dentro do nosso esporte. Exato. Sim. Bom, gente, agora falando um pouco sobre a questão da rivalidade, que é uma coisa bastante frequente, assim, nessa questão de, principalmente, futebol, essas coisas de time, assim, que traz bastante o assunto de, por exemplo, sabe aquelas cantigas quando tu tá na torcida e aí começam a... Eu não vou citar uma aqui, mas a única que eu conheço fala bastante coisa é falando do Inter diretamente pro Grêmio. Acho que alguns de vocês aí conhecem, não sei. E eles trazem essa questão de chamar uma maior audiência do público pro time que, no caso, tá ofendendo, digamos assim, o próximo, o outro time. Trazer essa audiência e normalmente pode gerar bastante uma distorção de fatos, sabe? E é isso que normalmente gera muitas brigas nas arquibancadas, principalmente ali na Baixada. Ali vive tendo briga quando é Brapel, justamente por causa disso. Fora que eles fazem outras coisas, tipo jogar a camisa do time adversário no chão e pisar em cima, tacar fogo. Isso são coisas bem desnecessárias, até porque o futebol ele é uma coisa que tu assiste e que tu joga pra se divertir e não pra acabar gerando uma briga ou algo do tipo. E infelizmente isso é uma coisa que é muito frequente aqui no Brasil. Né, gente? Posso falar um negócio Claro. rapidinho? Um negócio que sobre as rivalidades que também pega muito é que a gente sabe que tem muitos jornalistas, tem muitas pessoas que têm o dever, vamos dizer assim, de passar informação sobre o esporte que acabam querendo para ter uma manchete mais forte, mais no impacto de tu ver e chamar atenção, aumentando essa rivalidade, porque a gente sabe que existe a rivalidade que é meio que, entre muitas aspas, saudável entre os times, mas também existe muito aquela rivalidade que passa muito do limite. Uhum. E muitos jornalistas e influenciadores também do esporte acabam afetando e fazendo essa rivalidade ela ficar muito mais forte, muito mais forte mesmo, de qualquer coisinha ela vai acabar explodindo e vai ter consequências que a gente sabe que normalmente são consequências muito ruins e que acabam perdendo o espírito esportivo do que teria que ser o futebol. Eu queria puxar um adendo, mais uma pergunta aqui pra roda. Ultimamente, na nossa sociedade, a gente vem tendo um fenômeno de descrença nos veículos tradicionais de imprensa. Então, a TV já não é mais uma fonte tão confiável, vista pelo senso comum. Os repórteres, os noticiários, os sites de notícia, eles já não são tão credibilizados pelas massas. O que ganhou credibilidade? A informação rápida. O post no Twitter, o TikTok da pessoa falando sobre. Vocês acham que essa não desqualificação, mas essa descrença popular nos veículos tradicionais de mídia e o cargo passado para veículos que não têm uma responsabilidade séria com a população, vocês não acham que isso afetou muito a polêmica e todo esse sentimento de rivalidade? Porque são coisas muito rápidas para ter clique. Então, a polêmica, o sensacionalismo vai lá em cima. Vocês acham que teve algum grande impacto dessa mudança? Com certeza, isso é uma coisa que afeta bastante a questão da opinião das pessoas nesse quesito de time de futebol e de opinião pública, sabe? Porque acredito que tem muitos influenciadores que, logicamente, mostram a versão do teu time, digamos assim, sabe? Igual quando tem uma
uma briga, tu conta o teu lado da história. Então, quando acontece alguma coisa, tu fala sobre o teu time e não fala sobre o time adversário. E se falar, tu vai falar mal. Então, acaba que influencia bastante tanto as outras mídias quanto o público, né? Eu acredito que isso é uma coisa que é bastante frequente, que acontece bastante. Eu acho que realmente a gente ter passado por uma forma de ter as notícias muito. Qualquer um pode dar notícia, não é que ninguém possa, mas ninguém tem uma. A maioria das pessoas que estão dando aquelas notícias, elas não têm um estudo, elas não têm uma propriedade sobre o assunto. Elas só estão ali querendo visualização, querendo dinheiro, querendo monetizar. E elas não estão nem aí para as consequências e o que isso pode gerar para as pessoas. Realmente. As polêmicas, elas só estão preocupadas com o que elas vão ganhar com isso, não O que fato pode afetar. financeiro que tu tocou, eu acho que é a chave. Sim. Porque o com clique, certeza. ele gera dinheiro. Sim. E aí, eles não estão nem aí se o que essas manchetes elas podem acarretar. Eles só passam a informação. Se o vídeo tem mais de 1 minuto, é o que tá valendo. Exato. Elas não estão nem aí com o que é a procedência das informações. Então, eu acho que falta um pouco desse comprometimento dos jornalistas e das pessoas que querem fazer notícia. Porque tu não precisa ser um jornalista, tu pode só querer fazer notícia. Mas tu tem que procurar as fontes, tu tem que entender que um jornalista tem que ser imparcial. Ele não pode querer só por um lado, só pro, eu sou gremista, então eu vou falar bem do meu time e vou queimar o Inter. Não, tu tem que ser imparcial e tu tem que falar dos dois lados da história. Eu acho, Exato. eu discordo nesse ponto. Eu acho que não existe, a partir do momento que não existe imparcialidade, a gente tem que tentar procurar e ver a notícia tendendo pro lado moral, ético e o lado da verdade. Se a verdade, a situação com fatos e provas tende a um lado, aí é a consequência das coisas. Mas eu acho que o jornalismo ele tem como principal responsabilidade trazer a verdade pra população. Exato, então é uma questão de profissionalismo. Sim. Então, tipo, tu traz os dois lados, independente se um lado... Concordo ou não. Exato, tu traz a questão dos dois lados. Tá, entendi. Eu levei muito ao pé da letra a tua fala. Foi mal. Peço desculpa, Dani. Não. Foi mal, de verdade. Corta aí, ó. Corta. Corta Bom, sim. agora. Não, corta. Que vergonha. Tá bom. Ah, corta. Corta, Tá. Daniela, da edição. Bom, vamos lá. Agora vamos abordar mais sobre como os jornais, rádios, influenciadores do Rio Grande do Sul, eles abordam o assunto futebol no Rio Grande do Sul. Eu tava vendo que o maior jornal do Rio Grande do Sul ultimamente, nos dias de hoje, é o Zero Hora, que ele é da capital, de Porto Alegre. Ele, como o Diário Gaúcho também, eles abordam muito sobre o futebol. Eles falam muito sobre notícias, análises, entrevistas, tanto com jogadores quanto com qualquer pessoa que sabe o tema futebol. E eles falam também sobre muitas colunas de opiniões. Não sei. Ah, sim, colunas de opiniões. Tem muitas essas coisas como a gente comentou, né, de justamente comentaristas e narradores de futebol. Tem muito isso em outras mídias também. É algo muito característico do futebol, justamente tu vê o leigo conseguindo entender, sabe? Também tem diversas rádios que contam muito sobre isso. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto bem mais de rádios, de ver sobre notícias em rádios do que parar pra ler e prestar atenção em algo lendo. As mais conhecidas são a Rádio Gaúcha e a Rádio Grenal. A Grenal é especificamente mais para Internacional e Grêmio, que fala mais sobre os jogos que acontecem, debates, brigas entre eles. E as rádios, eles servem bastante para transmitir jogos, tanto com até um narrador da própria rádio comentando sobre o jogo, como tá indo. E fala sobre diversas coisas. Aí agora vamos passar para os influenciadores. Bom, vou falar agora. Tá. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre os influenciadores e como influenciadores e as redes sociais e como eles influenciam pro futebol gaúcho no Rio Grande do Sul. Bom, as redes sociais, elas influenciam por causa que...
Perdão. É a Coca. O que é um podcast sem um pouquinho de risadas Exato, e humor, né? gente. Um podcast só de gente falando Esse serinho. podcast tá sendo ao vivo, não vai ter cor. Não! Vai ter corte, Não vai ter vai ter corte. Não vai ter corte, Tem que ter galera. corte, Não, que vai vergonha. ficar no bruto. Eu interpretei ao pé da letra e eu não entendi. Vai ser no bruto, galera. Vai ser no bruto, galera. Vai ser no... Dando seguimento. Não, peão. Foi Dando mal. seguimento. Tá, ó. Então, vou falar agora um pouquinho sobre os influenciadores e as redes sociais. Bom, falando um pouquinho sobre as redes sociais, elas influenciam muito por causa que eles transmitem muito... Eles têm um papel muito significativo, que além deles transmitirem além deles fazerem com que os influenciadores postem nessas redes falando sobre jogos acontecidos, entrevistas, como a Bruna já tinha falado, também tem sites ou redes sociais que são... como é que é a palavra? Como é que eu posso dizer? Próprias. São próprias pro futebol. Que a maioria das vezes postam mais só sobre futebol. Eu não vou ter um exemplo agora, mas eu sei que tem. Eu acho. Tem. Quer falar? Dibradoras é um perfil do Instagram que fala sobre futebol feminino. Tipo, alguma coisa T-Esportes, alguma coisa assim. Tem TNT Sports. TNT Sports. A gente usou bastante. O Leonardo falou direitinho. Vamos pedir uma salva de palmas vocês aí também, turma. Uma salva de palmas pro Leonardo. Obrigadão. Ninguém vai bater palma. Não, na hora eles vão bater palma. Eu confio em vocês, hein? Colegas, galera. Confio em ti, Márcio Peixoto, pra ter batido palma. Por favor, Márcio. Mais. Ou ele vai estar rindo da cara do Leonardo. Deixa ele Vamos seguir? Tá. Agora partindo um pouco mais sobre os influenciadores. Os influenciadores do Rio Grande do Sul. Eu trouxe um exemplo. Que seria, tipo assim, mais ou menos pra... Profissionalismo. Tá. Os influenciadores... Eu trouxe um específico que ele teve maior audiência, assim, no Rio Grande do Sul. Não teve muita, mas também teve bastante. Por causa que ele conseguiu criar um time pra jogar... Eu não me lembro se é na série... No campeonato lá da Espanha, que é na série C ou na D, eu não me lembro qual que era. Que é o Educationinho. Que ele... Eu achei que tu tava falando education de... Education. É o nome do cara, sério. Podcast. Tá. Podcast. Bruto, sem corte. Não. Tá. O Educationinho, ele... Como a gente já fala, ele conseguiu criar um time com os amigos dele e com outras pessoas que ele conseguiu encontrar pelo caminho. Numa seleção... Ele fez pelo caminho. Ele foi atacando as pessoas, bem. Ele foi passando na rua. Opa, joga, vem. E foi puxando. Tá. Bom, eu sei que ele fez esse time faz um tempo já. Eu não vou me lembrar qual ano que foi, mas eu sei que eles estão na série C ou na D e eles estão quase conseguindo passar pra próxima série. Pra próxima série, isso aí. Ou vão pra C ou vão pra B. Eu me lembro, tipo assim, há uns 3 ou 4 meses atrás, eu até tava acompanhando, só que daí eu parei de acompanhar por causa que não quis mais. Daí eu vi que eles estavam meio que... Tudo bem, relaxa. Vamos lá. Tá. Foi. Eu vi que eles estavam meio, tipo assim, eles estavam bem. Eles estavam entre os... Eu não me lembro como é que... Mas eu sei que eles estavam bem. Era 1 ou 2 partidas e eles se classificavam pra série B ou C. Aí... Bom, é mais ou menos isso que eu tenho pra falar de influenciadores do Rio Grande do Sul, que é... Interessante. Muito obrigada, Léo. Foi muito Uma salva de palmas de novo? Novamente, gente. Bom, como vocês sabem, o nosso tempo é curto aqui na Escola SESI, mas eu só queria falar que eu achei muito importante a tua fala, Leonardo. Nosso querido... Educationinho. Eu achei muito importante porque essa questão dos influenciadores, igual a gente passou um tempinho aqui falando, é uma coisa bastante
É uma coisa bastante relevante nessa questão do futebol, porque se não fosse os influenciadores, eu não sabia nada. No caso, eu não sei nada, né? Mas o pouco que eu sei, que é pegar a bola, chutar no gol, eu não saberia, né, gente? Então. E Márcio Peixoto. É isso, então agora nós vamos aprender também com os próximos grupos que irão apresentar. E é isso, gente. A minha fala, na verdade, foi essa. Queria agradecer aí aos nossos a nossa gurizada aí, né, gurizes? Os nossos marmanjos aí, igual eu sempre digo, né, gente? Vocês são muito queridos. Quer falar alguma coisa? É isso, então. Muito obrigada por quem assistiu até agora, com todas essas nossas palhaçadas e informações. No bruto. Não, Tel. Eu não posso falar certas coisas por motivo de impacto social, né? No bruto. Enfim, muito obrigado, turma. Muito obrigado por esse tempinho aqui escutando a gente falando sério, depois a gente foi se soltando um pouco, né? O que rir do Leonardo não faz. Mas a gente tá rindo com ele, do Eduqueixinho, né? Então tá tudo certo. Não estamos rindo do Leonardo. Do Eduqueixinho já é outra história. Muito obrigado, turma. Um beijo. Deixa ele por último, ele foi a estrela desse podcast. Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram, vocês peçam pra gente. Se inscreve. Peçam pra gente que a gente faz pode nos dar um avançado do Márcio Peixoto Cast parte 2. Então é isso, Léo. Bom, queria agradecer pelas risadas, pelos fatos e não fatos, provavelmente pelo bruto, que foi quase 10 minutos. Foi bom, espero que tenham gostado. Quem não gostou, aí aí se sacodam. É isso, gente. Tchau!